Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de março de 2026. 16 horas, horário de Brasília. A Rússia no ponto de colapso econômico. Isso é forte, isso é grave e está no ponto. O dinheiro tem, mas não é suficiente. Então, falta dinheiro. E neste vídeo, justamente, revelamos como a economia russa atingiu um ponto de ruptura. Ela está num ponto de ruptura. Está forçando Vladimir Putin agora, está buscando dinheiro, saqueando o bolso dos próprios cidadãos russos para sustentar a invasão da Ucrânia. O dinheiro do governo não tem, ou diria, é insuficiente o que tem. Está pedindo para empresários fazerem doações, né? E aí está todo mundo olhando torto para ele. Porque em 4 anos, o que ele mais tirou foi dinheiro de empresários e do povo. Com o aumento brutal de impostos e o esgotamento de reservas nacionais, a insatisfação popular atingiu recordes históricos, com 70% da população agora clamando pelo fim da guerra. Descubra como a espinha dorsal financeira do Kremlin e inscreva-se no canal. Vamos descobrir juntos isso, como está a situação. Aqui é o canal da verdade. Você vai gostar de receber os outros vídeos, que são todos com avaliações, análises e notícias sempre recentes. Eu peço a todos também que deem um like, compartilhem e comentem sobre o fim da inevitável máquina de guerra russa. Ou seja, essa guerra está exaurida, a máquina de guerra exaurida, e justamente por causa de dinheiro dessa máquina de guerra primitiva, apelidada indevidamente como o segundo maior exército do mundo. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A máscara da estabilidade econômica russa finalmente caiu. Aquilo que eu já vinha pregando há muito tempo, né? Revelando um cenário de desespero e insolvência financeira dentro do Estado russo, dentro do Kremlin, para desespero e pânico do ditador e sua trupe. As perdas monumentais causadas pela resistência ucraniana ultrapassaram um nível crítico, obrigando o governo de Vladimir Putin a adotar medidas impensáveis contra o seu próprio povo, para garantir essa obsessão patológica de guerra na Ucrânia. Putin sancionou reformas tributárias agressivas, elevou o imposto ainda esse ano, agora não é ontem, né? Mas estava tentando segurar, elevou o valor agregado do IVA para impressionantes 22%. Para vocês terem uma ideia, até no final de 2018 era 18% o IVA, né? E aí em 2021 passou para 20% e agora passou para 22%. E o objetivo é justamente sustentar a guerra. Isso é deixado claramente que a guerra não pode parar, segundo o ditador. Este aumento não é um sinal de força, mas é um grito de socorro. É um grito de desespero do ditador, que ele tenta salvar uma economia que não consegue fechar as contas básicas do Estado. O déficit orçamentário da Rússia atingiu a meta anual de 1,6% do PIB. Logo em fevereiro, impulsionado pela explosão dos gastos militares e pelo declínio das receitas de petróleo. E agora, o pânico que deu, agora este final de semana, é justamente esses ataques com o sucesso da Ucrânia, cujos alvos principais, relatados aqui pelo canal do Velgas, que o Sluga, Primorsk, entre outros que eu relatei hoje também, lá no primeiro vídeo da manhã, e durante as últimas semanas, que queimou. O óleo queimou e com isso queimaram as instalações, a infraestrutura das refinarias de petróleo. Isso a Ucrânia fez propositadamente, sem anunciar, fez mais aceleradamente, ela iria fazer de qualquer maneira. Por quê? Porque Donald Trump, o melhor amigo de Vladimir Putin, liberou a exportação do petróleo, tirou a sanção. Vamos arrumar um dinheiro para o Putin, deixa ele vender petróleo para a Índia e para a China. Começou dizendo que está no mar, mas daí calou-se contra o resto e todo mundo acha que vai continuar
sem sanções. Mas aí não tem petróleo para exportar porque a infraestrutura foi queimada pela Ucrânia. As sanções ocidentais coordenadas com o esforço de guerra da Ucrânia reduziram drasticamente o fluxo de capital que alimentava os tanques russos até agora. As sanções deram certo. As sanções que o Biden fez lá atrás foram positivas e deram certo. Isso não dá para criticar. Acho que foram boas. Eu sempre disse que eram boas, os resultados se veriam na frente. Todo mundo criticava e muita gente acreditava simplesmente porque é o Putin que falou. E a nova reforma tributária atinge impiedosamente as pequenas empresas, reduzindo o limite de faturamento para registro obrigatório de 740 mil rublos para dólares, para apenas 120 dólares, ou seja, baixou o teu faturamento que você precisa registrar a partir de 740 mil, agora é para 120 mil dólares, empresas. Esta medida integra a força de milhares de empreendedores em um sistema de arrecadação voraz, sufocando a iniciativa privada russa para fabricar mísseis. Ele vai extinguir a iniciativa privada. O resultado imediato para o cidadão russo é uma inflação galopante, já que as empresas são forçadas a repassar estes custos para os preços de bens e serviços básicos. O IVA tornou-se o pilar desesperado da Receita Federal russa, gerando 148 bilhões de dólares, o que representa quase 40% de tudo que o governo arrecada. Enquanto isso, os gastos militares arrecada em impostos, Enquanto isso, os gastos militares saltaram de 4,8% do PIB em 2022 para assustadores 7,5% em 2025, que é um número falso. Os analistas já dizem isso, totalizando cerca de 180 bilhões de dólares. E esse número falso é assustador. Ele pegou muito mais do PIB para jogar na guerra. Pegou, simplesmente foi lá e saqueou. E isso tudo está destinado a quê? A destruição. Guerra não gera renda. Guerra não gera valor agregado. E a economia, com isso, vai pifando. Guerra gera bombas. Guerra gera explosões. Vira fumaça, vira pó, vira cinza e mortes. Então, não gera riqueza. É um dinheiro gasto à toa. Atualmente, impressionantes 43% de todo o orçamento federal da Rússia são devorados exclusivamente pelo Ministério da Defesa russo. O plano de Moscou para os próximos anos inclui a compra de centenas de mísseis KH-101 calibre e os caríssimos mísseis hipersônicos Kinjal, custando bilhões de dólares que o país não possui. Além disso, a produção em massa de drones Shahed e outros sistemas não tripulados drena anualmente mais de 2,5 bilhões de dólares dos cofres públicos. Os custos apenas para manter pessoal militar na ativa e tentar sustentar a intensidade do combate, ou seja, dos russos que estão combatendo lá, chegaram a 24 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2025. É um absurdo. Como é que ele vai sustentar esse país? E ainda dizem é grande, é uma potência econômica. Um cara disse que vamos apenas ter no mundo 4 potências, Rússia, China, Estados Unidos e Índia. Concordo com todas, menos a Rússia. A Rússia vai ser devastada, ela já está devastada. Inclusive pela burrice, pela incompetência do ditador e de sua turminha, dos seus oligarcas, também, que apoiavam a guerra no começo. Mas ninguém achava que ia durar tanto e a Ucrânia teria tanta tenacidade em resistir. O Kremlin agora sobrevive confiscando o dinheiro de cidadãos e empresas através de impostos corporativos, elevando as taxas de renda pessoal que reduzem o padrão de vida das famílias russas. O Fundo Nacional de Riqueza, que era a poupança estratégica da Rússia, foi liquidado praticamente, despencando de 180 bilhões para 35 bilhões de dólares. E o Putin está de olho para sacar o resto. Grande parte do que resta está imobilizado em ouro ou yuan chinês, com analistas alertando que essas reservas podem se esgotar totalmente até o meio de 2026. E o yuan foi a maior burrice, ele tinha que ter feito as negociações em dólar, mas quiseram achando que durante a guerra, e tinha algumas nações aí que achavam, não, o dólar não pode, é uma vergonha, o dólar ser o único padrão de troca, mas o yuan, ninguém tem yuan, os países não têm yuan. O Brasil tem alguns que resolveu fazer e não sei para quem que ele vai vender isso. É um dinheiro que ninguém quer.
Não é isso apenas aquele bloquinho do BRICS, né? Que não tem futuro nenhum, quem está lá, que não leva a nada. Países pobres. O único rico lá é a China e a Índia, que está se tornando, a economia está caminhando na Índia a passos largos. Sem acesso a empréstimos externos devido ao bloqueio internacional, o Estado russo tornou-se dependente da emissão da dívida interna com taxas de juros sufocantes. O preço da guerra de Vladimir Putin finalmente chegou à mesa do russo comum. E a reação popular está sendo já, parece que será devastadora para a imagem do ditador. Para a imagem já está, mas todo mundo está com medo de manifestações. Uma pesquisa alarmante revelou que 70% dos russos agora são favoráveis ao fim imediato da guerra na Ucrânia, o maior índice de rejeição já registrado. Este aumento de insatisfação mostra que o apoio da invasão derrete à medida que o padrão da vida desce a níveis alarmantes. Já tem correntes pedindo que o ditador da Rússia renuncie. A tendência é de um crescimento ainda maior na pressão pública, pois novos aumentos de impostos são a única saída para um governo que se recusa a parar de lutar numa guerra criminosa, numa guerra que não vai dar futuro nenhum para a Rússia, vai cada vez dilapidar mais o patrimônio do país. A carga tributária russa não pode ser aumentada indefinidamente sem provocar uma convulsão social, ou uma revolta interna de grandes proporções. A Ucrânia, ao resistir e destruir o equipamento russo no campo de batalha, está acelerando esse processo de implosão financeira do agressor. A vitória da Ucrânia não será apenas militar, mas também o resultado do colapso econômico de um regime que escolheu a guerra em vez da prosperidade de seu povo. Enquanto Putin insiste no erro, ele nunca esteve interessado que o povo ficasse bem, que o povo progredisse, que a Rússia crescesse. Ele estava interessado em fazer a Rússia a antiga União Soviética e apenas ele ser o principal imperador de um império que não existirá mais. Cada vez mais ele está devastando a Rússia. Enquanto Putin insiste no erro, os russos comuns pagam a conta de uma derrota que se torna mais clara e a cada novo imposto anunciado. Para nós concluirmos, a economia russa está em contagem regressiva para o colapso total sob o peso da guerra. Vamos ver se alguém vai conseguir fazer alguma coisa. Quando ele falou que era para liberar as sanções de Putin poder vender o petróleo, quem falou isso foi o Trump, era justamente, na minha avaliação, na minha opinião, era para resolver o problema da Rússia, para não colapsar agora. E está previsto com isso um colapso iminente. Né? Entre agora e a metade do ano, uma grande possibilidade de haver esse colapso, a não ser que aconteça uma fórmula mágica de que entre dinheiro, mas ninguém vai dar dinheiro, nem os próprios Estados Unidos, em troco de nada, mesmo porque não pode, né? E teria problemas muito sérios o país que fazia isso. E ao transferir o fardo financeiro para a população, o Kremlin assinou sua própria sentença de impopularidade e sua fraqueza. A superioridade ucraniana manifesta-se na capacidade de exaurir os recursos de um gigante, que na realidade é um gigante de pés de barro, né? Que agora se vê obrigado a saquear o povo russo para não falir. Mandou os seus próprios para serem mortos na Ucrânia e agora está roubando o dinheiro do bolso do cidadão. O fim da guerra aproxima-se, movido pela coragem ucraniana, e eu acho que o que vai decidir mesmo é a falência do Estado russo. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Eu conto com vocês para se inscreverem no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.